O que você faria se durante uma entrevista de emprego se deparasse com o amor que abandonou há 15 anos? Um empresário milionário da construção civil nunca imaginou que a mulher sentada à sua frente seria a arquiteta que um dia partiu. Seu coração. Agora ela precisa de trabalho, e ele oferece algo que ninguém esperava ser sua sócia no projeto mais ambicioso do México. Me conta de onde você está assistindo. Se ficou curioso para saber dessa história de segundas chances, se inscreve no canal e deixa seu like para descobrir se o destino realmente vai dar uma nova oportunidade para eles. O eco dos saltos ressoava pelo corredor de mármore enquanto Eduardo Ferreira ajustava pela terceira vez sua gravata italiana. Aos 42 anos, havia aprendido que o sucesso se construía com decisões calculadas, não com impulsos do coração. Mas quando empurrou a porta de vidro da sala de reuniões e seus olhos se encontraram com os da mulher sentada ao final da mesa, todas suas certezas desmoronaram como castelos de areia. Esperança Mendes, murmurou, e sua voz traiu a compostura que havia aperfeiçoado durante 15 anos de reuniões empresariais. Ela ergueu o olhar do portfólio que tinha entre as mãos e por um instante o tempo parou. Os mesmos olhos verdes que o haviam enamorado nos corredores da universidade, agora emoldurados por pequenas linhas que falavam de anos de responsabilidade e sacrifício. Seu cabelo castanho preso em um coque elegante deixava ver a mesma determinação que o havia cativado quando era apenas um estudante sem futuro claro. Senhor Ferreira, respondeu ela, levantando-se com uma elegância que parecia natural, como se os anos não tivessem passado. Obrigada por me conceder esta entrevista. A formalidade em sua voz era um punhal direto ao coração. Antônio, seu sócio e compadre, pigarreou de sua cadeira, quebrando o silêncio tenso que havia envolvido a sala. Os outros membros da equipe de recursos humanos trocaram olhares confusos alheios ao terremoto emocional que acabara de abalar os alicerces do império que Eduardo havia construído. Esperança Mendes, arquiteta especializada em construção sustentável, leu a secretária sem perceber que o homem mais poderoso da empresa havia perdido momentaneamente a capacidade de articular palavras. 15 anos de experiência, mestrado em arquitetura bioclimática pela Universidade de São Paulo. Enquanto escutava o currículo que conhecia de memória desde que havia visto seu nome na lista de candidatos, Eduardo não conseguia parar de observar cada detalhe da mulher que havia sido seu maior amor e seu maior erro. Suas mãos, que lembrava macias como seda, agora mostravam a dureza de quem havia trabalhado incansavelmente. O anel de noivado que uma vez havia brilhado em seu dedo, anular já não estava ali, e essa ausência lhe provocou uma mistura estranha de alívio e melancolia. Sua proposta para o projeto de habitação sustentável é impressionante, comentou Antônio, folheando os documentos com a testa franzida. Seu tom tinha uma frieza calculada, que Eduardo conhecia bem, era a voz que usava quando algo não lhe parecia bem. Esperança assentiu, mantendo a compostura profissional que havia aperfeiçoado durante anos de apresentações para diretorias pouco receptivas. O futuro da construção não pode ignorar o impacto ambiental. O Brasil precisa de empreendimentos que respeitem tanto a natureza quanto as tradições culturais de cada comunidade, explicou, ativando uma apresentação na tela da sala. Minha proposta integra tecnologia de vanguarda com elementos arquitetônicos que honram nossa herança colonial e indígena. Às vezes o destino tem uma forma cruel de nos lembrar do que perdemos, pensou Eduardo, enquanto a escutava falar com a mesma paixão que uma vez havia empregado para descrever seus sonhos de juventude. Havia algo magnético em sua forma de se mover na segurança com que explicava cada conceito técnico, na maneira como seus olhos se iluminavam ao falar de sustentabilidade. E o que a motivou a buscar esta oportunidade especificamente em nossa empresa? Perguntou ele finalmente, recuperando a voz. A pergunta tinha múltiplas camadas e ambos sabiam. Pela primeira vez desde que havia entrado na sala, Esperança hesitou. Seus dedos se fecharam ligeiramente ao redor da caneta que segurava, e Eduardo notou que respirou fundo antes de responder. Construtora Ferreira tem a melhor reputação em projetos de grande escala. Se realmente quero gerar um impacto significativo, na indústria este é o lugar indicado.
respondeu, mas seus olhos evitaram os dele enquanto falava. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de palavras não ditas e sentimentos enterrados. Antônio se mexeu desconfortável em sua cadeira, reconhecendo os sinais de perigo que emanavam de seu sócio. Havia visto Eduardo tomar decisões impulsivas, antes especialmente, quando as emoções estavam envolvidas, e os resultados raramente eram favoráveis para o negócio. Senhora Mendes, interveio Antônio com um tom diplomático, suas credenciais são impressionantes, mas este projeto requer uma dedicação de tempo integral, que poderia interferir com obrigações familiares. O maxilar de Esperança se retesou quase imperceptivelmente, mas Eduardo notou. Sempre havia sido capaz de ler cada microexpressão de seu rosto, uma habilidade que o tempo não havia apagado. Minha filha adolescente e eu somos uma equipe muito eficiente, Sr. Silva. Minha vida pessoal jamais interferiu com meu rendimento profissional, replicou com uma firmeza que não admitia discussão. Tenho uma filha. A pergunta saiu dos lábios de Eduardo antes que pudesse detê-la carregada de uma curiosidade que ia muito além do profissional. A Isabela tem 14 anos, respondeu Esperança e pela primeira vez em toda a entrevista, um sorriso genuíno iluminou seu rosto. É meu maior orgulho e motivação. Eduardo sentiu como se alguém tivesse pressionado um botão de pausa em sua vida. A imagem de Esperança como mãe criando sozinha uma adolescente, enquanto construía sua carreira profissional, o golpeou com uma força inesperada. Perguntou-se se a menina teria seus olhos verdes, se havia herdado sua determinação, inquebrantável se alguma vez havia perguntado por seu pai. Esperança, disse, e o uso de seu primeiro nome quebrou toda a formalidade que haviam tentado manter. O projeto do complexo residencial em Alphaville é o mais ambicioso que empreendemos. Precisamos de alguém que não apenas entenda a parte técnica, mas que possa visualizar o impacto a longo prazo. Alguém que compreenda que estamos construindo mais que edifícios, estamos construindo futuro. Antônio o olhou com alarme crescente, reconhecendo o tom que seu sócio usava quando estava prestes a tomar uma de suas decisões impulsivas. Tentou intervir, mas Eduardo ergueu uma mão silenciando. Ofereceu-lhe não apenas o posto de arquiteta principal, mas também a codireção do projeto completo. Continuou levantando-se de sua cadeira e caminhando até a janela que dava para a movimentada Avenida Paulista. Será minha sócia nesta empresa durante a duração do projeto. 50% de responsabilidade, 50% das decisões criativas e uma porcentagem dos lucros que refletirá sua contribuição real. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os membros da equipe de recursos humanos se olharam entre si com espanto, enquanto Antônio deixou escapar um suspiro de exasperação, apenas audível. Esperança permaneceu imóvel, como se estivesse processando palavras em um idioma estrangeiro. Eduardo, começou Antônio, mas parou ao ver o olhar de advertência de seu sócio. Aceita? Perguntou Eduardo, girando-se para enfrentar diretamente Esperança, sem se importar que sua vulnerabilidade fosse visível para todos os presentes. Ela se levantou lentamente, como se cada movimento requeresse um esforço consciente. Seus olhos estudaram o rosto do homem, que uma vez havia amado com toda a sua alma, buscando as respostas para perguntas que não se atrevia a formular em voz alta. Aceito, sussurrou, e essas duas palavras ressoaram na sala como uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. Os finais não existem, pensou Eduardo enquanto apertava a mão de Esperança, sentindo a eletricidade familiar de seu toque. Só há novos começos disfarçados de coincidências. A segunda-feira de manhã chegou cedo demais e com complicações demais. Esperança havia se apresentado no escritório às 7 em ponto, impecavelmente vestida com um terno azul marinho que projetava autoridade sem ser intimidante. Havia passado o fim de semana explicando para Isabela a nova situação de trabalho, omitindo cuidadosamente certos detalhes sobre sua história com seu novo chefe. Então você vai trabalhar com o homem que te abandonou há 15 anos. Havia perguntado Isabela com a honestidade brutal que só os adolescentes possuem. Mãe tem certeza de que é uma boa ideia. Essas palavras ecoavam em sua mente enquanto revisava as plantas do projeto em seu novo escritório,
Uma sala espaçosa, com vista panorâmica da cidade, que parecia projetada para impressionar. Antônio havia insistido que fosse localizada no andar oposto ao de Eduardo, uma decisão que ela havia agradecido silenciosamente. Às 9, Eduardo apareceu em sua porta com 2 cafés fumegantes e uma expressão que tentava ser puramente profissional. Pensei que poderíamos revisar juntos os cronogramas, disse estendendo uma das xícaras, como nos velhos tempos quando estudávamos para os exames de estruturas. Esperança aceitou o café, notando que ele havia lembrado exatamente como ela gostava, preto sem açúcar, com uma pitada de canela. Esse pequeno detalhe a perturbou mais do que estava disposta a admitir. Os velhos tempos ficaram no passado. Eduardo, respondeu mantendo um tom neutro. Agora somos sócios profissionais, nada mais. Ele assentiu, mas algo em seus olhos sugeria que não estava totalmente convencido dessa afirmação. Sentou-se em frente à sua mesa, desdobrando uma série de documentos e mapas que haviam sido o fruto de meses de planejamento. O terreno está localizado numa zona de alta valorização, mas também apresenta desafios únicos, explicou apontando uma área marcada em vermelho nas plantas. O solo tem características de várzea que requerem fundações especiais e há uma comunidade quilombola adjacente que expressou preocupações sobre o impacto ambiental. Esperança estudou os documentos com a concentração de um cirurgião examinando uma radiografia. Sua mente analítica se ativou imediatamente, visualizando soluções e identificando problemas potenciais. Precisamos fazer um estudo de impacto social além do ambiental, murmurou fazendo anotações nas margens. E esses cálculos de carga? Há algo que não fecha. O solo de várzea tem uma capacidade de suporte diferente segundo o nível do lençol freático. A facilidade com que se mergulhava nos aspectos técnicos fascinou Eduardo. A mulher que lembrava apaixonada, mas às vezes teórica em suas abordagens, havia evoluído para uma profissional pragmática, capaz de equilibrar idealismo com realidade. Durante as 2 horas seguintes, trabalharam em um silêncio produtivo, interrompido apenas por trocas técnicas e o ocasional roçar de suas mãos ao passar documentos. Cada contato acidental enviava ondas de eletricidade que ambos fingiam não notar. Há um problema, anunciou Antônio, irrompendo no escritório sem bater na porta, uma ação que claramente havia planejado para interromper qualquer momento íntimo que pudesse estar se desenvolvendo. As licenças ambientais estão sendo questionadas por um grupo de ativistas. Dizem que nosso projeto ameaça um ecossistema local protegido. Esperança ergueu a vista e imediatamente seu instinto protetor em relação ao meio ambiente se ativando. Que tipo de ecossistema? Perguntou já alcançando seu laptop para buscar informações adicionais. Uma várzea sazonal que abriga aves migratórias, respondeu Antônio observando cuidadosamente sua reação. Segundo eles, nossa construção interferiria com os padrões migratórios. O rosto de Esperança se retesou. Eduardo a conhecia o suficiente para saber que estava calibrando internamente entre seu compromisso profissional com o projeto e suas convicções ambientais. Preciso ver o terreno pessoalmente, declarou, fechando o laptop com determinação, e falar com os líderes da comunidade. Não posso projetar algo que cause dano real ao ecossistema. É Esperança. O projeto já tem investimento comprometido, interveio Eduardo, sentindo a primeira pontada de pânico. Não podemos simplesmente pausar tudo por... Por quê? Por princípios ambientais. Por responsabilidade social, o interrompeu. E sua voz tinha um fio cortante. Pensei que havia contratado uma arquiteta especializada em sustentabilidade, não alguém que fosse ignorar os impactos reais de seus projetos. O intercâmbio tenso que se seguiu revelou as primeiras fissuras em sua tentativa de manter uma relação puramente profissional. Antônio observava de sua posição junto à porta, satisfeito de ver que suas previsões sobre complicações emocionais estavam se materializando mais rápido do que esperado. Você tem razão, admitiu Eduardo depois de um momento tenso. Vamos ao terreno esta tarde, nós 3. Eu tenho outras reuniões, mentiu Antônio suavemente. Mas vocês deveriam ir. Afinal, são os codiretores do projeto. O sorriso que acompanhou suas palavras não chegou aos seus olhos,
e Esperança não pôde evitar se perguntar se estava sendo manipulada em direção a uma situação mais íntima do que seria profissionalmente apropriado. Naquela tarde, enquanto viajavam no Audi prata de Eduardo, em direção aos arredores da cidade, a tensão era palpável. O trânsito de São Paulo lhes deu tempo para conversar, mas ambos pareciam preferir o silêncio, carregado de memórias não expressas. Como está Isabela se adaptando à mudança? Perguntou finalmente Eduardo, quebrando o silêncio. Melhor do que esperava, respondeu Esperança, mantendo a vista fixa na paisagem urbana que, gradualmente, dava lugar às zonas mais verdes. É uma menina resiliente. Teve que ser. A implicação por trás de suas palavras não passou despercebida. Eduardo sentiu o peso dos anos perdidos, das responsabilidades que havia evadido, sem saber da vida paralela que Esperança havia construído sem ele. Quando chegaram ao terreno, o sol começava sua descida em direção ao horizonte, pintando o céu com tons dourados, que faziam o lugar parecer quase místico. A várzea estava efetivamente presente, uma extensão de água pouco profunda, rodeada de vegetação exuberante, onde se podiam ver aves de diferentes espécies se alimentando tranquilamente. É lindo, murmurou Esperança, aproximando-se da beira da água com reverência. E definitivamente é um ecossistema que merece proteção. Eduardo a observou enquanto ela se agachava para examinar a flora local, tirando fotos e fazendo anotações em uma caderneta que havia tirado de sua bolsa. A concentração absoluta com que estudava cada detalhe o lembrou da estudante universitária, que costumava ficar acordada até altas horas trabalhando em projetos que ninguém mais levava a sério. Podemos projetar ao redor dele, disse, finalmente mais para si mesma que para ele. Converter a várzea no ponto central do complexo em lugar de vela como um obstáculo. Edifícios que se integrem com a paisagem natural, caminhos elevados que não interrompam o fluxo da água. Sua voz tinha a mesma paixão que Eduardo lembrava, mas agora estava temperada por anos de experiência prática. Enquanto a escutava descrever sua visão, percebeu que a mulher que havia reencontrado era tanto a Esperança, que havia amado, como alguém completamente nova. E os custos? Perguntou, embora no fundo já soubesse que encontraria a maneira de fazer funcionar qualquer coisa que ela propusesse. Menores do que pensa, respondeu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. A construção sustentável não é apenas eticamente correta, também é economicamente inteligente a longo prazo. Enquanto voltavam ao carro caminhando lado a lado pela trilha irregular, Eduardo não pôde evitar pensar que alguns caminhos estavam destinados a ser percorridos 2 vezes em circunstâncias completamente diferentes. A primeira reunião com os investidores internacionais estava programada para quinta-feira de manhã, e a tensão nos escritórios da construtora Ferreira era palpável. Esperança havia trabalhado durante 3 dias consecutivos, refinando sua proposta de integração ambiental, dormindo apenas 4 horas por noite para criar apresentações que pudessem convencer homens acostumados a ver a natureza como um obstáculo a superar, não como um parceiro a incorporar. Eduardo a encontrou em seu escritório às 6 da manhã, rodeada de maquetes, plantas abertas e xícaras de café vazias. Tinha o cabelo preso em um rabo de cavalo desalinhado e havia substituído seu habitual terno executivo por jeans e uma camisa de trabalho que a faziam parecer mais jovem e vulnerável. "Dormiu alguma coisa?" perguntou, apoiando-se no batente da porta com uma expressão que misturava preocupação profissional com algo mais pessoal. "Dormir é para os fracos", respondeu sem erguer a vista dos cálculos que estava revisando. "Além disso, estou acostumada. Isabela costumava acordar a cada 2 horas quando era bebê. Comparado com isso, isto é relaxante." A menção casual de sua maternidade precoce criou um silêncio desconfortável. Eduardo havia feito os cálculos mentalmente. Se Isabela tinha 14 anos, Esperança havia estado grávida apenas 1 ano depois de sua separação. A possibilidade de que tivesse buscado consolo nos braços de outro homem, tão logo após sua ruptura, o perturbava mais do que estava disposto a admitir. "Os investidores chegam em 2 horas", lembrou, aproximando-se para revisar seu trabalho. "Tem certeza de que podemos apresentar isto como uma vantagem econômica
e não apenas como uma nobre causa ambiental. Esperança finalmente ergueu a vista, e ele pôde ver as olheiras que revelavam seu esgotamento, mas também a faísca de determinação, que sempre havia sido sua característica mais atrativa. Olhe estes números, disse girando seu laptop em direção a ele. Um complexo residencial que incorpora a várzea natural reduz os custos do sistema de drenagem em 40%. A vegetação nativa requer 70% menos água para manutenção que os jardins tradicionais. Os edifícios projetados com orientação solar ótima e ventilação natural reduzem os custos de energia em 35%, completou ele lendo as cifras na tela. Esperança, isto é, brilhante. Por um momento seus olhares se encontraram e se sustentaram, e o ar entre eles se espessou com lembranças compartilhadas de outros projetos, universitários, outras madrugadas trabalhando juntos, outros momentos em que suas mentes haviam se sincronizado perfeitamente para criar algo maior que a soma de suas partes. Deveríamos preparar a sala de reuniões, murmurou ela desviando o olhar e começando a recolher seus materiais. A reunião com os investidores foi um balé cuidadosamente coreografado de persuasão e sedução financeira. Antônio havia trazido 3 executivos europeus cujas expressões inicialmente céticas se transformaram gradualmente em interesse genuíno, enquanto Esperança desenvolvia sua apresentação. Senhores, o que estamos propondo não é simplesmente um empreendimento imobiliário, explicou ativando uma animação tridimensional que mostrava o complexo integrado com a paisagem natural. É um novo paradigma para a construção urbana sustentável que pode ser replicado em mercados internacionais. Klaus Weber, o investidor alemão principal, inclinou-se para a frente com interesse renovado. Frau Mendes, estes números de eficiência energética estão certificados por organismos internacionais. Não apenas certificados, mas superam os padrões LEED e BREEAM em múltiplas categorias, respondeu com confiança. Estamos falando de um projeto que poderia estabelecer novos benchmarks para a indústria global. Eduardo observava de sua posição no final da mesa, fascinado pela transformação de Esperança, nesta versão executiva de si mesma. A mulher que lembrava como estudante apaixonada, mas às vezes desorganizada, havia evoluído para uma profissional capaz de manejar egos masculinos e orçamentos milionários com igual destreza. Durante o intervalo para almoço, enquanto os investidores discutiam entre eles em alemão, Antônio se aproximou de Eduardo com expressão preocupada. Está impressionando. Demais o Weber, murmurou. Se este projeto tem tanto sucesso quanto sugere ele, poderia levá-la para a Europa. Os alemães estão sempre procurando talento para seus empreendimentos sustentáveis. A possibilidade de perder Esperança novamente, justo quando acabara de reencontrá-la, golpeou Eduardo como um soco no estômago. Mas antes que pudesse responder, ela voltou à sala com uma energia renovada e uma proposta adicional que ninguém havia antecipado. Senhores, estive pensando em algo que poderia interessá-los, anunciou desdobrando novos documentos. O que diriam se propusesse que este projeto piloto seja o primeiro de uma série de empreendimentos similares em diferentes cidades brasileiras? A sala ficou em silêncio. Até Eduardo a olhou com surpresa, não tendo discutido previamente esta possibilidade de expansão. Uma franquia de construção sustentável, continuou Esperança, com metodologias padronizadas, mas adaptadas às características ambientais e culturais locais. São Paulo como centro de inovação, expandindo-se para Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Weber trocou um olhar significativo com seus colegas antes de falar. Isso requereria um investimento inicial consideravelmente maior, observou, mas também multiplicaria exponencialmente as possibilidades de retorno e requereria que a arquiteta principal estivesse disponível para supervisionar pessoalmente cada implementação, acrescentou Antônio com um tom que não conseguia disfarçar sua irritação. Esperança não se intimidou com a implicação. Estou preparada para essa responsabilidade, declarou, e Eduardo sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. Naquela tarde, depois que os investidores haviam partido com promessas de uma resposta em uma semana, Eduardo se encontrou sozinho com Esperança no escritório.
O resto da equipe havia saído para comemorar o que todos consideravam uma apresentação bem-sucedida, mas ele não tinha vontade de festejar. Uma franquia internacional? Perguntou sem se incomodar em disfarçar sua irritação. Quando exatamente planejava discutir isso comigo? Foi uma decisão espontânea, respondeu ela, organizando os documentos em sua mesa sem olhá-lo. Mas uma boa decisão, não concorda? O que me incomoda não é a ideia em si, mas que a tenha proposto sem me consultar. Supostamente somos sócios nisto. Esperança finalmente o olhou, e havia um brilho de desafio em seus olhos que ele não havia visto em anos. Sócios profissionais, Eduardo. Isso significa que cada um tem direito a tomar decisões criativas dentro de sua área de expertise. A expansão nacional cai definitivamente dentro de minha competência como arquiteta principal. E o que acontece com Isabela vai arrastar uma adolescente por todo o Brasil, perseguindo projetos. A pergunta saiu mais dura do que havia pretendido, e imediatamente percebeu que havia cruzado uma linha. O rosto de Esperança se endureceu e, quando falou, sua voz tinha um fio cortante. Minha filha não é sua preocupação, Eduardo, e minhas decisões como mãe também não são tema de discussão numa relação profissional. Você tem razão, admitiu ele, passando uma mão pelo cabelo com frustração. Desculpe, é só que não quero perdê-la de novo. As palavras saíram antes que pudesse filtrá-las cruas e honestas, de uma forma que quebrou todas as barreiras profissionais que haviam tentado manter. Esperança ficou imóvel como se tivesse esquecido como respirar. Eduardo, eu sei, a interrompeu. Sei que não tenho direito de dizer isso. Sei que fui eu quem partiu há 15 anos. Mas estar aqui trabalhando com você, vê-la convertida nesta mulher incrível. É como se todos estes anos tivessem sido apenas um parêntese doloroso. Esperança fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para uma batalha que não havia querido travar. Os parênteses dolorosos não desaparecem simplesmente porque decidimos ignorá-los, disse finalmente. Há consequências, Eduardo. Há uma vida inteira que construí sem você. Há uma filha que criei sozinha, noites em que chorei por sua ausência, decisões que tomei, sabendo que você nunca teria que carregar as consequências. Suas palavras foram como uma bofetada necessária, lembrando-o da magnitude do dano que havia causado com sua partida. Me daria uma oportunidade de compensar algo disso? Perguntou sua voz, apenas um sussurro. Não sei, respondeu honestamente, mas o que sei é que não posso permitir que as emoções comprometam este projeto. Muita gente depende de seu sucesso, incluindo minha filha. Quando ela partiu naquela noite, deixando Eduardo sozinho nos escritórios vazios, ele ficou contemplando as luzes da cidade e se perguntando se alguns erros do passado eram grandes demais para serem redimidos, não importa quanto tempo tivesse passado ou o quanto tivessem mudado. A sexta-feira à tarde trouxe consigo uma surpresa que ninguém havia antecipado. Isabela Mendes apareceu nos escritórios da construtora Ferreira às 5:30, carregando uma mochila escolar e com a expressão determinada de alguém que havia tomado uma decisão importante. A recepcionista, confusa pela aparição de uma adolescente, perguntando pela arquiteta Mendes, a direcionou diretamente ao andar onde trabalhava Esperança. Eduardo se encontrava na área comum quando viu a jovem emergir do elevador e seu primeiro pensamento foi que a genética havia sido extraordinariamente generosa. Isabela tinha os mesmos olhos verdes de sua mãe, mas sua estrutura facial e sua estatura sugeriam influências paternas que não pôde evitar analisar com curiosidade científica. Posso ajudá-la? Perguntou, aproximando-se com um sorriso cortês que reservava para visitas inesperadas. Sou Isabela, respondeu ela com uma confiança que contrastava com sua idade. A filha de Esperança Mendes. O senhor é Eduardo Ferreira. A forma direta com que pronunciou seu nome lhe indicou que sabia exatamente quem ele era e provavelmente conhecia mais detalhes de sua história com Esperança do que seria confortável admitir. Sim, sou Eduardo, confirmou, estendendo a mão num gesto formal. Sua mãe está numa reunião, mas deve terminar logo. Está tudo bem, Isabela. Apertou sua mão com um aperto firme que falava de uma maturidade prematura, estudando seu rosto com uma intensidade que o deixou ligeiramente nervoso. Cancelaram minhas aulas da tarde
E mamãe me disse para vir aqui em vez de ir para casa sozinha, explicou. Mas também queria conhecê-lo. Ela tem estado muito diferente desde que começou a trabalhar aqui. A implicação por trás de suas palavras não era sutil, e Eduardo se encontrou sendo avaliado por uma adolescente cuja percepção era provavelmente mais aguda do que estava preparado para lidar. Diferente em que sentido? Perguntou guiando-a para uma das salas, de espera mais confortáveis. Mais nervosa. Fica acordada até muito tarde trabalhando, mas não é o tipo de trabalho normal. É como quando algo a preocupa emocionalmente, respondeu Isabela com uma honestidade brutal. Minha mãe não é muito boa escondendo seus sentimentos, pelo menos não comigo. Eduardo se sentiu como se estivesse navegando um campo minado emocional. Cada palavra que trocava com esta jovem perspicaz poderia ter repercussões que afetariam sua relação já complicada com Esperança. Gostaria de ver as maquetes do projeto em que sua mãe está trabalhando. Ofereceu buscando território mais seguro. É realmente impressionante o que ela projetou. Os olhos de Isabela se iluminaram imediatamente, revelando que havia herdado o interesse de Esperança pela arquitetura. Durante os 20 minutos seguintes, enquanto esperavam que a reunião terminasse, Eduardo se encontrou realmente desfrutando da companhia da adolescente. Isabela fez perguntas inteligentes sobre os aspectos técnicos do projeto. Demonstrou um conhecimento surpreendente sobre construção sustentável e revelou detalhes sobre a vida de Esperança que ele não teria conhecido de outra maneira. Mamãe sempre diz que a arquitetura deveria servir às pessoas, não ao ego do arquiteto, comentou enquanto examinava uma das plantas. Acho que por isso ela nunca se casou com nenhum dos homens que a cortejaram. Nenhum entendia realmente o que importava para ela. Muitos homens a cortejaram? Perguntou Eduardo, tentando que seu tom soasse casual. Alguns, especialmente Rafael, o engenheiro com quem trabalhava em projetos governamentais. Ele queria se casar com ela há uns 3 anos, mas mamãe disse que não estava pronta para esse tipo de compromisso. Eu acho que ela nunca superou alguém de seu passado. A conversa foi interrompida pela aparição de Esperança, que emergiu da sala de reuniões com expressão surpresa ao encontrar sua filha conversando animadamente com Eduardo. Isabela, o que está fazendo aqui tão cedo? Perguntou aproximando-se, com uma mistura de preocupação maternal e ansiedade profissional. Cancelaram as aulas e o Sr. Ferreira estava me mostrando os projetos do empreendimento, respondeu a adolescente com inocência. Mãe, é incrível o que você criou. É como se tivesse convertido a natureza em arquitetura, em vez de construir contra ela. O orgulho que iluminou o rosto de Esperança foi instantâneo e genuíno, e Eduardo sentiu uma pontada de emoção ao presenciar a dinâmica entre mãe e filha. Havia algo lindo na forma como se comunicavam, uma cumplicidade que falava de anos, de dependência mútua e respeito genuíno. Se importaria se Isabela viesse ao escritório algumas tardes depois da aula? Perguntou Esperança, dirigindo-se a Eduardo. Nosso apartamento fica um pouco longe e o trânsito... Claro que não me importo, respondeu imediatamente. Na verdade, poderíamos habilitar um pequeno espaço onde possa fazer suas tarefas. Temos uma biblioteca com excelente conexão à internet. A gratidão nos olhos de Esperança foi imediata e autêntica, mas também viu um vislumbre de algo mais, talvez o reconhecimento de que ele estava genuinamente interessado no bem-estar de sua filha, não simplesmente tentando impressioná-la. Posso perguntar uma coisa? Disse Isabela de repente, dirigindo-se a Eduardo com a mesma honestidade direta que havia mostrado antes. O senhor é a razão pela qual mamãe nunca se casou. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia ter peso físico. Esperança empalideceu claramente, mortificada pela pergunta de sua filha, enquanto Eduardo buscava uma resposta que fosse honesta, sem ser inadequada. Isabela, murmurou Esperança, com voz de advertência. É uma pergunta válida, disse Eduardo suavemente, e merece uma resposta honesta. Sua mãe e eu tivemos um relacionamento há muitos anos, quando éramos muito jovens. Tomei algumas decisões que a machucaram, e provavelmente isso afetou sua capacidade de confiar em outros relacionamentos. Se esse for o caso, então sim, eu poderia ser parte da razão. A honestidade crua de sua resposta pareceu satisfazer Isabela,
que assentiu como se tivesse confirmado algo que já suspeitava. Mas também é importante que entenda, continuou Eduardo, que sua mãe é uma mulher extraordinária que tomou decisões conscientes sobre sua vida. Não se casou porque escolheu focar sua energia em criá-la e construir sua carreira. Essas foram decisões inteligentes que a transformaram na pessoa bem-sucedida que é hoje. E na melhor mãe que eu poderia ter pedido, acrescentou Isabela, com um sorriso que transformou completamente seu rosto, revelando o carinho profundo que sentia por Esperança. Enquanto observava a interação entre mãe e filha, Eduardo percebeu que estava presenciando algo que havia perdido uma família real, construída sobre amor incondicional e sacrifício mútuo. A vida que Esperança havia criado sem ele era linda, em sua simplicidade e força, e ele se perguntou se tinha direito de perturbar essa harmonia, com suas próprias necessidades emocionais. Naquela noite, depois que Esperança e Isabela haviam partido, Eduardo ficou em seu escritório, revisando não os documentos do projeto, mas as fotografias que havia tirado discretamente durante o dia. Em uma delas, Esperança explicava algo para Isabela, apontando as plantas ambas inclinadas sobre a mesa, com expressões de concentração idênticas. Em outra, Isabela ria por algo que havia dito, e Esperança a olhava com uma adoração que não precisava de palavras. Algumas coisas se constroem lentamente, pensou enquanto guardava as fotografias em sua carteira, e outras requerem toda uma vida para serem verdadeiramente apreciadas. A segunda-feira da segunda semana de março trouxe consigo uma crise que ninguém havia antecipado. Klaus Weber ligou de manhã cedo com notícias que fizeram o estômago de Eduardo afundar. Um concorrente havia oferecido à Esperança um contrato para desenvolver um projeto similar em Barcelona, com um salário que triplicava o que ela ganhava atualmente e a promessa de se tornar sócia principal de uma firma europeia prestigiosa. Soube por contatos mútuos no setor, explicou Weber durante a ligação. Tinha que avisá-lo Ferreira. Se realmente quer reter a Sra. Mendes, precisa fazer uma contraproposta significativa. Sua reputação em círculos arquitetônicos europeus é excepcional. Quando Eduardo desligou o telefone, suas mãos tremiam ligeiramente. A possibilidade de perder Esperança outra vez, precisamente quando havia começado a imaginar um futuro onde ela fizesse parte permanente de sua vida, o golpeou com uma força devastadora. Encontrou Esperança em seu escritório trabalhando intensamente nas modificações finais das plantas. Usava uma blusa verde que fazia seus olhos parecerem ainda mais vibrantes e tinha aquela expressão de concentração absoluta que sempre havia achado irresistível. Por um momento ficou na porta simplesmente observando-a, memorizando cada detalhe como se fosse a última vez que a veria assim. Esperança, disse finalmente, e algo em seu tom fez com que ela erguesse a vista imediatamente. O que houve? Parece como se tivesse visto um fantasma, comentou deixando de lado o lápis com que havia estado trabalhando. Precisamos conversar sobre seu futuro aqui, sobre nós. As palavras saíram mais diretas do que havia planejado, quebrando imediatamente qualquer pretensão de que esta fosse uma conversa puramente profissional. Esperança se retesou visivelmente, como se tivesse estado esperando este momento e temendo sua chegada simultaneamente. Eduardo, se isto é sobre o que disse Isabela na sexta, não é sobre Isabela, a interrompeu fechando a porta atrás, disse e se aproximando de sua mesa. Bem, não diretamente, é sobre Barcelona. A mudança em sua expressão foi instantânea surpresa, seguida rapidamente por algo que parecia culpa. Ela não perguntou como havia ficado sabendo, simplesmente baixou o olhar para suas mãos. Quando ia me contar? Perguntou ele tentando manter sua voz neutra apesar da tempestade emocional que sentia no peito. Quando tivesse tomado uma decisão, respondeu honestamente. A oferta chegou sexta-feira à noite. Estive processando-a durante o fim de semana. E o que decidiu? Esperança se levantou de sua cadeira e caminhou até a janela, mantendo as costas voltadas para ele. O silêncio se estendeu por vários minutos, e Eduardo pôde ouvir a batida de seu próprio coração enquanto esperava uma resposta que poderia mudar tudo. É uma oportunidade incrível, disse finalmente. Não apenas profissionalmente, mas também para Isabela.
Poderia estudar em escolas europeias, aprender idiomas, ter experiências que eu nunca poderei dar a ela aqui. Mas, suspirou girando-se para enfrentá-lo, deixaria nosso projeto pela metade e partiria sem resolver. Isto que está acontecendo entre nós. A honestidade de sua resposta o impactou. Durante semanas, ambos haviam dançado ao redor da tensão óbvia que existia entre eles, fingindo que podiam manter uma relação puramente profissional, apesar da história que compartilhavam. O que quer que esteja acontecendo entre nós? Perguntou, aproximando-se até ficar perto o suficiente para ver as pequenas sardas douradas em suas bochechas que sempre havia amado. Quero que nada esteja acontecendo, respondeu, mas sua voz não soou convincente nem para ela mesma. Quero poder trabalhar com você, sem sentir que estou traindo a mulher de 27 anos, que jurou que nunca voltaria a se colocar numa posição onde você pudesse machucá-la outra vez. E a mulher de 42 anos. O que ela quer? Esperança fechou os olhos como se a pergunta fosse fisicamente dolorosa. A mulher de 42 anos quer coisas que não pode se permitir querer, sussurrou. Quer acreditar que as pessoas podem mudar. Quer acreditar que 15 anos de crescimento significam algo. Sua voz se quebrou e, sem pensar, Eduardo encurtou a distância entre eles, tomando suas mãos entre as suas. O contato enviou ondas de eletricidade familiar que ambos sentiram, mas nenhum comentou. Quer te dar uma segunda chance, mas está aterrorizada com o que isso significaria para Isabela se as coisas derem errado outra vez. Completou ele, lendo em seus olhos o que não se atrevia a dizer. Ela sentiu lágrimas ameaçando transbordar. Esperança, se você ficar, não é apenas pelo projeto. Não posso prometer que trabalhar juntos vai ser fácil, porque obviamente não tem sido. Mas posso prometer que nunca voltarei a partir, sem explicações. Posso prometer que se isto, gesticulou entre eles, se tornar complicado demais, discutiremos como adultos, não como os jovens assustados que éramos há 15 anos. E se não funcionar? Se tentarmos algo pessoal e acabarmos destruindo também o profissional? Então enfrentaremos as consequências juntos, respondeu sem hesitar. Mas se você for para Barcelona, sem que tentemos, viveremos o resto de nossas vidas, nos perguntando o que teria acontecido se tivéssemos sido corajosos o suficiente para tentar. Esperança liberou uma de suas mãos para tocar suavemente sua bochecha, um gesto tão familiar que sentiu como se os 15 anos de separação se desvanecessem instantaneamente. Preciso pensar, murmurou. E preciso falar com Isabela. A opinião dela é importante para mim. Claro, concordou ele, mas Esperança, antes que decida, há algo que precisa saber. A seriedade em seu tom a alertou imediatamente. O que? Eduardo respirou fundo, preparando-se para compartilhar informação que havia guardado zelosamente durante anos. O dia que parti, há 15 anos, não foi apenas pela oferta de trabalho em Recife. Meu mentor, engenheiro Castilho, me mostrou uma carta que supostamente você havia escrito. Nela dizia que havia estado refletindo sobre nosso relacionamento e que acreditava que éramos jovens demais para nos comprometer seriamente, que precisava de tempo para explorar outras opções. O rosto de Esperança foi empalidecendo enquanto ele falava. Eduardo, eu nunca escrevi essa carta, nunca disse nada disso. Quando você partiu, pensei que simplesmente havia decidido que sua carreira era mais importante que eu. A revelação caiu entre eles como uma bomba, reestruturando, instantaneamente, a narrativa que ambos haviam construído sobre sua separação. Durante 15 anos, cada um havia acreditado que o outro havia escolhido terminar tudo. Castilho, murmurou Eduardo, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Ele sempre dizia que relacionamentos sérios eram distrações para homens jovens ambiciosos. Deve ter falsificado a carta. E eu esperei 3 meses que você voltasse, ou ao menos telefonasse, sussurrou Esperança, as lágrimas finalmente transbordando. Quando não o fez, assumi que havia encontrado algo melhor em Recife. Ficaram em silêncio, processando a magnitude da manipulação que havia destruído seu relacionamento original. 15 anos de dor desnecessária, de vidas separadas, de oportunidades perdidas,
Tudo baseado numa mentira cuidadosamente construída. O que teria acontecido se soubéssemos a verdade? Perguntou ela, embora ambos soubessem que essa pergunta não tinha resposta útil. Não sei, admitiu ele. Mas sei o que pode acontecer agora. Se você quiser que aconteça. Esperança. Se afastou dele, precisando de espaço para processar toda a informação nova. A revelação sobre a carta falsificada mudava tudo, mas também fazia a decisão sobre Barcelona ser ainda mais complexa. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar isto, para falar com Isabela, para decidir se realmente quero arriscar tudo o que construímos pela possibilidade de algo que não sabemos se pode funcionar. Quanto tempo? 1 semana. Me deu 1 semana para decidir. Eduardo assentiu. Embora 1 semana parecesse uma eternidade, quando seu futuro completo dependia da decisão de uma mulher que havia aprendido a viver sem ele. Quando Esperança partiu naquela tarde levando Isabela, que havia vindo fazer suas tarefas como estava se tornando costume, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, se perguntando se havia feito o certo ao revelar a verdade sobre a carta. Algumas verdades libertavam, mas outras simplesmente complicavam situações que já eram suficientemente difíceis. Naquela noite, enquanto contemplava as luzes da cidade de seu apartamento vazio, se perguntou se o amor verdadeiro era forte o suficiente para sobreviver 15 anos de mal-entendidos, 2 vidas completamente diferentes, e o medo muito real de voltarem a se machucar mutuamente. Na quinta-feira à noite, Esperança apareceu inesperadamente nos escritórios da empresa às 9h30. Eduardo havia estado trabalhando até tarde, como havia se tornado seu costume desde a conversa sobre Barcelona, tentando perder suas ansiedades em números e projeções financeiras. O som do elevador o surpreendeu. O prédio deveria estar vazio nesse horário. Quando a viu emergir em seu andar vestida com jeans e uma blusa casual que a fazia parecer mais jovem, seu coração se acelerou imediatamente. Está tudo bem, onde? Está Isabela? Perguntou levantando-se imediatamente de sua mesa. Está na casa de sua melhor amiga passando a noite. Precisava falar com você sem a possibilidade de alguém nos interromper. Respondeu, aproximando-se lentamente de seu escritório. Posso entrar? Claro. Sentaram-se nas poltronas de sua área de reuniões informal, não nas cadeiras formais, atrás de sua mesa. Esperança carregava uma xícara de café que evidentemente havia preparado na cozinha do andar, sugerindo que havia estado no prédio por um tempo antes de subir para vê-lo. Estive pensando no que me disse sobre a carta. Começou envolvendo suas mãos ao redor da xícara, como se precisasse de seu calor. E percebi que tenho que lhe contar algo que nunca contei a ninguém. A seriedade em seu tom o colocou imediatamente em alerta. Inclinou-se para a frente, dando-lhe toda a sua atenção. Quando descobri que estava grávida de Isabela, você já estava há 2 meses em Recife. Tentei contatá-lo, mas cada vez que ligava para seu escritório, me diziam que estava em reuniões ou viagens de trabalho. Finalmente consegui falar com sua assistente, que me disse que você havia dado instruções específicas de que não queria receber ligações pessoais do Rio. Eduardo sentiu como se alguém tivesse despejado gelo em suas veias. Esperança. Eu nunca dei essas instruções. Nunca disse, sei disso agora, o interrompeu suavemente. Mas naquele momento, tomei aquilo como confirmação de que realmente havia terminado tudo comigo. Então tomei a decisão de não lhe contar sobre a gravidez. O silêncio que se seguiu foi devastador. Eduardo processou lentamente as implicações do que acabara de ouvir. Havia tido um filho, havia perdido uma gravidez, havia perdido os primeiros anos da vida de uma menina que evidentemente não era sua filha biológica, mas que poderia ter sido parte de sua vida, se as circunstâncias tivessem sido diferentes. O pai de Isabela começou a perguntar, mas não conseguiu completar a frase. Rafael, respondeu honestamente. O engenheiro que Isabela mencionou outro dia. Era um bom homem, me apoiou. Durante a gravidez e os primeiros anos de Isabela. Mas nunca estivemos realmente apaixonados. Ambos sabíamos que estávamos juntos pelas circunstâncias, não por paixão genuína. Ele sabe sobre nós. Contei sobre você quando as coisas entre nós se tornaram sérias. Foi muito compreensivo, mas também realista.
Me disse que era óbvio que eu nunca havia superado meu relacionamento anterior e que não era justo para nenhum de nós continuar um relacionamento baseado em conveniência emocional. Eduardo se levantou da poltrona, precisando se mover enquanto processava toda essa informação nova. A imagem que havia construído da vida de esperança durante os últimos 15 anos estava se reestruturando completamente. Isabela sabe que Rafael não é seu pai biológico. Sim, contamos quando ela tinha idade suficiente para entender. Rafael continua sendo parte de nossas vidas. Na verdade, Isabela o visita a cada 2 semanas. Ele é a única figura paterna que conheceu. E o pai biológico Esperança hesitou, e nessa pausa Eduardo viu anos de dor cuidadosamente guardada. Era alguém com quem estive durante meu primeiro ano de faculdade em Madrid quando fui de intercâmbio. Quando voltei ao Brasil e descobri que estava grávida, tentei contatá-lo, mas ele havia retornado ao seu país. Quando consegui localizá-lo, já estava casado e esperando um filho com sua esposa. Decidi que o melhor era não complicar sua vida. A complexidade da história de Esperança o impressionou. Durante todos estes anos, havia imaginado que ela tivesse tido uma vida mais simples e direta, quando na realidade havia navegado situações emocionalmente complicadas com uma graça que ele não tinha certeza de que poderia ter emulado. "Por que está me contando isto agora?" perguntou sentando-se novamente em frente a ela. "Porque se vamos considerar seriamente tentar algo juntos, você precisa entender completamente quem sou agora. Não sou a mulher de 27 anos que você conhecia. Sou uma mãe solteira que tomou decisões difíceis, que cometeu erros, que construiu uma vida complicada, mas estável para sua filha. E o que quer de mim em tudo isto? Honestidade, paciência. E a compreensão de que qualquer relacionamento comigo inclui automaticamente Isabela. Ela é minha prioridade absoluta sempre." Eduardo se aproximou dela na poltrona, tomando suas mãos entre as suas. "Esperança, durante estas semanas trabalhando com você, vendo como interage com Isabela, observando o tipo de pessoa em que se tornou, percebi que não apenas continuo apaixonado por você, também me apaixonei pela vida que construiu, por sua força, por sua independência, pela maneira como criou uma adolescente extraordinária. Tem certeza? Porque ser parceiro de uma mãe solteira não é fácil. Há responsabilidades, limitações, compromissos que afetam cada decisão que tomamos." "Posso fazer uma pergunta pessoal?" ela assentiu. "Durante todos estes anos houve algum momento em que realmente se esqueceu de mim, em que pensou que poderia ser completamente feliz com outra pessoa?" Esperança fechou os olhos como se a pergunta requeresse que acessasse memórias que havia mantido cuidadosamente guardadas. "Houve momentos com Rafael em que pensei que poderia ser feliz. Uma felicidade diferente, mais calma, mais prática. Mas nunca consegui te esquecer completamente. Nem mesmo quando estava brava contigo por ter partido, nem quando estava decepcionada por não ter recebido nenhuma ligação. E agora? Agora estou aterrorizada", admitiu com um sorriso triste. "Porque trabalhar contigo estas semanas me lembrou não apenas porque me apaixonei por você originalmente, mas também o quanto senti falta de ter um companheiro intelectual e emocional real." Aproximaram-se gradualmente até que suas testas se tocaram, um gesto íntimo que falava de anos de familiaridade e conexão emocional. "O que decidiu sobre Barcelona?" sussurrou ele. "Que não posso tomar essa decisão até saber se isto tem alguma chance de funcionar." Respondeu igualmente. "Suave. Mas também que precisamos fazer isto da maneira correta por Isabela." "O que isso significa?" "Significa que se vamos tentar um relacionamento, tem que ser com a intenção de algo sério e duradouro. Não posso permitir que ela se afeiçoe a você se há possibilidade de que desapareça outra vez." "Não vou desaparecer", prometeu, e as palavras saíram com uma convicção que o surpreendeu. "Mas você tem razão sobre fazer isto corretamente. O que sugere que comecemos como amigos que estão explorando a possibilidade de algo mais, que se envolva gradualmente em nossas vidas familiares. Que Isabela tenha tempo de conhecê-lo como pessoa, não apenas como o chefe de sua mãe." E nós, Esperança sorriu pela primeira vez em toda a conversa, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Nós vamos com calma, como duas pessoas maduras que aprenderam que decisões impulsivas raramente terminam bem." Quando ela
Partiu naquela noite. Depois de uma conversa que havia durado até depois da meia-noite, Eduardo ficou em seu escritório, sentindo algo que não havia experimentado em anos, esperança genuína, misturada com um propósito claro. Pela primeira vez desde que havia reencontrado esperança, sentia que tinha um plano que poderia realmente funcionar. O sábado seguinte marcou o primeiro passo oficial em direção à nova dinâmica que haviam acordado. Eduardo havia convidado Esperança e Isabela para almoçar num dos restaurantes tradicionais da Vila Madalena, um lugar que havia escolhido especificamente porque era informal, mas suficientemente especial para marcar a ocasião sem criar pressão desnecessária. Isabela apareceu vestida com seus jeans favoritos e uma camiseta que proclamava seu amor pela arquitetura sustentável, enquanto Esperança havia optado por um vestido casual que a fazia parecer relaxada, mas elegante. Eduardo havia debatido por meia hora sobre o que usar finalmente, decidindo por calças jeans e uma camisa de algodão que esperava projetasse acessibilidade sem informalidade excessiva. "Este é um almoço de trabalho disfarçado?", perguntou Isabela com sua característica franqueza enquanto revisavam os cardápios. "É um almoço para nos conhecermos melhor", respondeu Eduardo honestamente. "Sua mãe e eu decidimos que queremos explorar a possibilidade de sermos amigos, e isso significa que preciso conhecê-la melhor também." "Só amigos?", perguntou Isabela com um sorriso que sugeria que sabia exatamente o que estava perguntando. "Por enquanto", interveio Esperança com um tom de advertência maternal. "E sua opinião sobre essa amizade é importante para mim." Durante as 2 horas seguintes, Eduardo descobriu que Isabela era ainda mais impressionante do que havia pensado inicialmente. Aos 14 anos falava fluentemente sobre temas que variavam desde mudança climática até teoria arquitetônica, mas também tinha a perspicácia emocional de alguém que havia crescido observando cuidadosamente as dinâmicas adultas. "Posso fazer uma pergunta pessoal?", disse Isabela depois que haviam pedido a sobremesa. "Claro. Por que partiu há 15 anos? Mamãe nunca me deu detalhes específicos, apenas diz que eram muito jovens e que tomou uma decisão de carreira que os separou." Esperança se retesou visivelmente, mas Eduardo havia antecipado essa pergunta e havia preparado uma resposta que fosse honesta sem ser inadequadamente detalhada. "Sua mãe tem razão em que éramos muito jovens. Recebi uma oferta de trabalho em outra cidade que parecia uma oportunidade incrível para minha carreira. Mas também recebi informação falsa que me fez acreditar que sua mãe já não estava interessada em continuar nosso relacionamento. Então parti sem falar com ela diretamente sobre minhas dúvidas. Informação falsa. Alguém em quem confiava me mentiu sobre os sentimentos de sua mãe. Foi apenas há algumas semanas que descobrimos a verdade." Isabela processou essa informação com uma seriedade que contrastava com sua idade. "E agora? O que vai acontecer agora?" "Agora, vamos tentar nos conhecer de novo como as pessoas que somos hoje, não como as que éramos há 15 anos, respondeu Esperança. "E vamos ver se podemos construir uma amizade sólida que talvez possa se tornar algo mais." "E o que acontece comigo em tudo isto?", perguntou Isabela com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Eduardo se inclinou para a frente, dando-lhe toda a sua atenção. "Acontece que qualquer relacionamento que sua mãe e eu possamos ter a inclui automaticamente. Ela é sua mãe primeiro e isso nunca vai mudar. Meu trabalho é conquistar não apenas a confiança dela, mas também a sua. E se eu decidir que não gosto do senhor, então teremos que resolver isso juntos", respondeu Esperança imediatamente. "Mas até agora parece que vocês dois se dão bastante bem." O resto do almoço transcorreu num ambiente mais relaxado, com Isabela fazendo perguntas sobre os projetos de Eduardo, suas viagens de negócios e suas opiniões sobre uma variedade de temas que claramente estava usando para avaliá-lo como possível figura paterna. Depois do almoço, caminharam pelas ruas arborizadas da Vila Madalena, visitando as pequenas galerias de arte e lojas de artesanato que davam caráter ao bairro. Eduardo notou que Esperança parecia mais relaxada do que a havia visto em semanas, e que Isabela havia começado a incluí-lo naturalmente em suas conversas, em vez de se dirigir
exclusivamente à sua mãe. Posso fazer outra pergunta? Disse Isabela enquanto examinavam uma coleção de cerâmicas feitas à mão. As que quiser. O senhor quer ter filhos próprios algum dia? A pergunta o pegou de surpresa e olhou instintivamente para Esperança, que parecia igualmente surpresa pela pergunta direta de sua filha. Honestamente, nunca pensei muito nisso, respondeu depois de um momento. Minha carreira tem sido meu foco principal durante muitos anos, mas estar perto de você estas últimas semanas me fez perceber que perdi algo importante ao não ter uma família. Isso significa que nos vê como sua família em potencial, ou que quer formar sua própria família além de nós. A perspicácia da pergunta o impressionou novamente. Isabela não estava apenas avaliando sua compatibilidade com ela e sua mãe. Estava avaliando suas intenções a longo prazo e sua compreensão do que significaria fazer parte de uma família já estabelecida. Significa que as vejo como a família que gostaria de ter. Não estou procurando criar algo novo, estou esperando que me permitam fazer parte do que já construíram. O sorriso que cruzou o rosto de Isabela foi o primeiro sinal claro de aprovação que havia recebido dela. Naquela tarde, quando as deixou em seu apartamento, Esperança o convidou a subir pela primeira vez. O lar que havia criado com Isabela era exatamente o que havia esperado, acolhedor, sem ser ostentoso, cheio de livros de arquitetura e arte com fotografias que documentavam 15 anos de vida compartilhada entre mãe e filha. Café, ofereceu Esperança enquanto Isabela desaparecia em seu quarto para trabalhar num projeto escolar. Por favor. Sentaram-se na pequena sala rodeados por evidências da vida, que Esperança havia construído independentemente diplomas nas paredes, prêmios, por projetos arquitetônicos, fotografias de Isabela em diferentes idades, plantas cuidadosamente mantidas que davam vida ao espaço. O que acha passei no teste de Isabela? Perguntou com um sorriso. Com louvor, respondeu Esperança. Mas te aviso que esta foi a versão fácil. Quando realmente se sentir à vontade com você, se tornará muito mais exigente. E você como se sentiu hoje? Esperança considerou a pergunta cuidadosamente antes de responder. Senti esperança. Pela primeira vez em muito tempo, pude imaginar como seria ter um companheiro que realmente entenda tanto minhas ambições profissionais quanto minhas responsabilidades maternais. Isso significa que oficialmente estamos tentando isto. Significa que estamos tentando construir algo novo sobre alicerces mais sólidos que os que tínhamos aos 26 anos. Quando se despediram naquela noite com um abraço que durou um pouco mais do que seria apropriado para apenas amigos, Eduardo soube que havia cruzado um limiar importante. Pela primeira vez em 15 anos, tinha uma família em potencial, um futuro, que incluía mais que apenas sucesso profissional e a possibilidade real de corrigir o maior erro de sua vida. No domingo de manhã, acordou com uma mensagem de texto de Isabela. Senhor Ferreira, mamãe faz as melhores panquecas da cidade. Se quiser vir tomar café da manhã no próximo sábado, prometo não fazer mais perguntas constrangedoras. Pelo menos não muitas. Sua resposta foi imediata. Estarei aí. E pode me chamar de Eduardo. Algumas construções. Pensou enquanto se preparava para outro dia de trabalho, que agora tinha um propósito completamente diferente. Requerem paciência, planejamento cuidadoso e a sabedoria de construir lentamente para que durem toda a vida. A ligação chegou numa terça-feira de manhã, às 11h15, interrompendo uma reunião de planejamento que havia estado transcorrendo sem problemas. Antônio entrou na sala de reuniões com uma expressão que imediatamente colocou todos em alerta. Eduardo, preciso falar com você. Agora, disse com um tom que não admitia discussão. Esperança notou a tensão imediatamente. Durante as 3 semanas que haviam estado construindo alicerces, havia aprendido a ler os sinais de estresse no rosto de Eduardo, e a forma como sua mandíbula se retesou lhe indicou que algo significativo estava acontecendo. Continuem sem mim, disse, aos engenheiros presentes. Esperança pode supervisar a revisão dos cálculos estruturais. 20 minutos depois, Eduardo voltou à sala com uma palidez que ela nunca havia visto. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto se sentava e evitou fazer contato visual com qualquer um dos presentes. Eduardo,
Perguntou suavemente uma vez que a reunião havia terminado e estavam sozinhos. Os investidores alemães estão se retirando, disse com uma voz que soava oca. Klaus Weber acabou de ligar. Aparentemente há problemas políticos na União Europeia que estão afetando seus investimentos na América Latina. Retiram 70% do financiamento efetivo imediatamente. Esperança sentiu como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Sem o financiamento alemão, o projeto não estava apenas em perigo, estava praticamente morto. O que isso significa exatamente? Perguntou, embora parte dela já conhecesse a resposta. Significa que temos capital suficiente para continuar a construção por aproximadamente 6 semanas. Depois disso, teremos que parar tudo ou hipotecar propriedades pessoais para manter o projeto vivo. E essa é uma opção viável, Eduardo. Passou uma mão pelo cabelo, um gesto de frustração que havia começado a fazer com frequência crescente. Poderia hipotecar minha casa, meu prédio de escritórios, algumas propriedades de investimento. Isso nos daria talvez 3 meses adicionais. Mas se não encontrarmos novos investidores nesse tempo, perderia tudo, completou ela. Perderia tudo o que construí durante 20 anos, confirmou. E você perderia seu emprego, sua oportunidade de Barcelona e, provavelmente, sua reputação profissional, ao estar associada a um projeto fracassado desta magnitude. O silêncio que se seguiu foi denso, com implicações não expressas. Esperança sabia que a oferta de Barcelona ainda estava aberta. Na verdade, haviam estendido o prazo para sua resposta ao saber sobre o sucesso inicial do projeto brasileiro. Agora essa oferta parecia não apenas sensata, mas necessária. O que vai fazer? Perguntou finalmente. Não sei, admitiu com uma honestidade que a surpreendeu. Durante toda a minha carreira sempre tive um plano de contingência. Sempre soube exatamente o que fazer em crises. Mas desta vez não consigo pensar claramente porque não se trata apenas do dinheiro ou de minha reputação. Se trata de perdê-la outra vez. A admissão a golpeou como uma bofetada emocional. Durante semanas haviam sido cuidadosos para manter suas decisões profissionais separadas de seus sentimentos pessoais. Mas agora, a crise havia destruído essa barreira artificial. Eduardo não pode tomar decisões financeiras baseadas em nosso relacionamento pessoal. É exatamente o tipo de coisa que Antônio havia temido desde o início. E o que deveria fazer? Deixá-la ir outra vez, fingir que não me importo se muda para o outro lado do mundo? Deveria fazer o que é financeiramente correto para sua empresa e para todas as pessoas que dependem de você. Esperança se levantou da cadeira e caminhou até a janela, precisando de espaço para processar a magnitude da crise que os enfrentava. No reflexo do vidro, podia ver Eduardo atrás dela com os ombros caídos, numa postura de derrota que nunca havia visto nele. Sabe o que mais me frustra em tudo isto? Disse sem se virar. Que finalmente havíamos encontrado a maneira de fazer isto funcionar. Pela primeira vez em 15 anos, ambos estávamos no mesmo lugar emocional ao mesmo tempo, prontos para construir algo real. E agora as circunstâncias nos estão forçando a escolher entre o amor e a sobrevivência financeira. Esperança. Não, o interrompeu, girando-se para enfrentá-lo. Deixe-me terminar. Estive pensando nisto durante os últimos 20 minutos e acho que há uma solução que não consideramos. Qual? Eu aceito a oferta de Barcelona. O rosto de Eduardo se desmoronou visivelmente. Mas não permanentemente, continuou rapidamente. Aceito por 1 ano tempo suficiente para que resolva esta crise financeira sem tomar decisões desesperadas. Enquanto isso, uso minhas conexões europeias para buscar novos investidores para o projeto. Quando a situação se estabilizar, volto. E se não funcionar, se não conseguir salvar a empresa? Se 1 ano se tornar permanente, então pelo menos uma de nós terá tomado a decisão prática correta, respondeu com um sorriso triste. E Isabela terá a oportunidade educacional de sua vida. Já falou com ela sobre isto? Ainda não. Mas terei que fazê-lo logo se vamos considerar seriamente esta opção. Eduardo se aproximou dela, tomando suas mãos entre as suas num gesto que havia começado a parecer natural, depois de semanas de cuidadosa reconexão. E nós? O que acontece com tudo o que estivemos construindo? Se é real, sobreviverá 1 ano de separação, respondeu,
embora sua voz não soasse totalmente convincente. E se não é forte o suficiente para sobreviver a isso, então talvez não estivesse destinado a funcionar. Não quero que vá, disse simplesmente. Não quero ir. Mas também não quero ser a razão pela qual você toma decisões financeiras que poderiam destruir tudo o que trabalhou para criar. Naquela tarde, quando Isabela chegou ao escritório depois da aula, como havia se tornado sua rotina, imediatamente notou a tensão no ambiente. Sua mãe estava inusualmente calada, e Eduardo parecia como se tivesse estado doente. Aconteceu algo ruim? Perguntou com a percepção direta que havia herdado de Esperança. Precisamos conversar, disse Esperança, e o tom que usou fez Isabela saber imediatamente que se tratava de algo sério. Explicaram a situação financeira em termos que uma adolescente de 14 anos pudesse entender e depois a possível solução que haviam estado discutindo. Isabela escutou em silêncio, fazendo perguntas ocasionais, mas principalmente processando a informação com uma maturidade que continuava surpreendendo Eduardo. Quando teríamos que ir? Perguntou. Finalmente. Em aproximadamente 6 semanas, se decidirmos fazê-lo, respondeu Esperança. E Eduardo viria nos visitar, provavelmente não muito frequentemente. As viagens intercontinentais são caras e ele vai estar focado em salvar sua empresa. Isabela ficou em silêncio por vários minutos, olhando alternadamente para sua mãe e para Eduardo. Posso dizer algo que talvez não queiram escutar. Ambos os adultos assentiram. Acho que deveriam tentar encontrar outra solução antes de se separarem outra vez. Vocês mal estão se redescobrindo e mamãe, você tem sido mais feliz estas últimas semanas do que foi em anos. Seria uma pena perder isso por dinheiro. A sabedoria simples, mas profunda da adolescente os deixou sem palavras, e Eduardo percebeu que uma menina de 14 anos acabara de expressar exatamente o que ele havia estado sentindo, mas não havia sabido como articular. Algumas crises. Pensou enquanto observava a Esperança abraçar sua filha. Revelam não apenas nossas vulnerabilidades, mas também as forças que não sabíamos que possuíamos. A reunião de emergência com os bancos havia sido um desastre. 5 horas de apresentações meticulosamente preparadas, projeções financeiras otimistas e súplicas mal disfarçadas haviam resultado no que Eduardo mais havia temido, uma negativa educada, mas firme, das 3 instituições financeiras mais importantes do Brasil. O risco é alto demais sem o respaldo europeu, havia dito o diretor de investimentos do Banco do Brasil, usando o tom compassivo que se reserva para os condenados. Eram 7 da tarde quando Eduardo voltou aos escritórios, sentindo-se como um homem que caminhava em direção à sua própria execução. Esperança o esperava em seu escritório, tendo enviado Isabela para casa com sua amiga Maria José, para evitar que presenciasse o inevitável colapso emocional que sabia que viria. Como foi? Perguntou, embora a resposta estivesse claramente escrita em seu rosto. Como esperávamos, respondeu, deixando-se cair em sua cadeira com um peso que parecia ter vida própria. Sem investidores europeus, somos arriscados demais para o capital brasileiro. Aparentemente, nosso projeto inovador é experimental demais para as condições atuais do mercado. Esperança se aproximou de sua mesa, notando os documentos espalhados que evidenciavam horas de preparação desesperada. Que opções nos restam? Hipotecar minhas propriedades pessoais, como havia mencionado. Isso nos daria 3 meses, talvez 4 se formos extremamente cuidadosos com os gastos. E depois? Depois declaramos falência, os trabalhadores perdem seus empregos, os fornecedores não recebem seus pagamentos, e eu perco tudo o que construí durante 20 anos. A derrota absoluta em sua voz a alarmou. Durante todas as semanas que haviam trabalhado juntos, havia visto Eduardo enfrentar desafios com determinação inquebrantável. Esta era a primeira vez que o via verdadeiramente vencido. Eduardo, tenho que lhe dizer algo, disse, respirando fundo para reunir coragem. Liguei para Barcelona esta manhã. Ele ergueu a vista imediatamente, com uma expressão que misturava dor e resignação. E expliquei nossa situação. Não especificamente, mas disse que havia surgido uma crise financeira que poderia fazer minha decisão ser mais urgente. O que disseram? Que estão dispostos a me oferecer condições ainda melhores para acelerar minha incorporação.
Um bônus de instalação que cobriria os gastos de mudança de Isabela e meus, além de garantir sua admissão imediata no Colégio Internacional de Barcelona. Cada palavra que pronunciou foi como um prego no caixão dos sonhos que haviam estado construindo juntos. Eduardo fechou os olhos como se pudesse fazer a realidade desaparecer com força de vontade. Quando precisam de uma resposta final? Sexta-feira. 3 dias. E o que vai dizer a eles? Esperança se sentou em frente a ele, alcançando suas mãos através da mesa. O que você precisar que eu diga? Se acha que há alguma possibilidade real de salvar o projeto, fico e lutamos juntos. Se acha que é uma causa perdida, aceito a oferta e pelo menos uma de nós sai disto financeiramente intacta. E o que acontece conosco? Com tudo o que estivemos construindo estas últimas semanas. A pergunta que ambos haviam estado evitando finalmente saiu ao ar carregada com semanas de esperança, cuidadosamente cultivada, e a possibilidade muito real de outra separação devastadora. Não sei, admitiu honestamente. Talvez o amor não seja suficiente quando as circunstâncias externas são impossíveis de superar. É isso que realmente acredita. É o que estou começando a temer. Naquela noite, Eduardo ficou no escritório até depois da meia-noite, repassando números que não mudavam por mais vezes que os recalculasse. As cifras eram brutalmente claras. Sem uma injeção massiva de capital, o projeto morreria em 6 semanas, arrastando consigo sua empresa, sua reputação e, possivelmente, sua última oportunidade de estar com esperança. Por volta da 1 da manhã, seu telefone tocou. Era sua mãe, Dona Rosa, cuja intuição maternal aparentemente havia detectado sua crise apesar da distância. Filho, está tudo bem. Tive um mau pressentimento a noite toda. Não, mãe. Não, estou bem. Admitiu e pela primeira vez em anos permitiu que sua vulnerabilidade fosse audível em sua voz. Contou-lhe tudo: a crise financeira, a possível partida de esperança, os anos de trabalho que estavam prestes a se desvanecer. Dona Rosa escutou em silêncio, interrompendo apenas para fazer perguntas esclarecedoras. E o que planeja fazer? Perguntou quando ele terminou seu relato. Não sei, mãe. Pela primeira vez em minha vida adulta não tenho um plano. Sabe qual foi seu erro há 15 anos, filho? Qual? Colocou seu orgulho antes que seu amor. Deixou que outra pessoa tomasse decisões sobre sua vida emocional sem verificar os fatos por si mesmo. E agora? Agora está prestes a cometer o erro oposto. Está colocando seu amor antes que sua responsabilidade para com todas as pessoas que dependem de você. Os dois extremos são igualmente destrutivos. A sabedoria simples, mas profunda de sua mãe o golpeou como uma revelação. Havia passado tanto tempo focado na possibilidade de perder esperança que havia parado de considerar as consequências mais amplas de suas decisões. O que me sugere que faça? Que tome a decisão que seja melhor para o maior número de pessoas que ama, e que confie que, se o amor entre vocês é real, encontrará a maneira de sobreviver qualquer circunstância. Quando desligou o telefone, Eduardo ficou sentado na escuridão de seu escritório, contemplando as luzes noturnas da cidade e processando o conselho de sua mãe. Pela primeira vez em semanas, começou a ver a situação com a clareza que havia caracterizado suas melhores decisões empresariais. Na quarta-feira de manhã, convocou uma reunião com Esperança e Antônio. Quando ambos chegaram, encontraram que ele havia passado a noite organizando documentos e preparando uma apresentação que mudaria o rumo de tudo. Tomei uma decisão, anunciou sem preâmbulos. Esperança, você vai aceitar a oferta de Barcelona. Ela piscou, surpreendida pela firmeza de sua declaração. Tem certeza? Completamente. Mas sob certas condições que quero que considere. Antônio se inclinou para a frente, intrigado pela reviravolta inesperada. Vai aceitar a posição, mas também vai propor um projeto paralelo que a firma barcelonesa coinvista em nosso empreendimento brasileiro como seu primeiro projeto piloto na América Latina. Eduardo, isso é, começou Esperança. Arriscado, eu sei, mas pense, você tem credibilidade com eles, agora conhece intimamente nosso projeto e eles estão procurando expandir-se para novos mercados. Se conseguir convencê-los de que isto é uma oportunidade de investimento, não apenas uma contratação de talento,
poderia salvar o projeto desde Barcelona. Aí, se não funcionar, então pelo menos teremos tentado todas as opções possíveis antes de nos render. Pela primeira vez em dias, Esperança viu um vislumbre da determinação que havia caracterizado o Eduardo, que lembrava de seus anos universitários. E o que acontece conosco durante tudo isto, isso depende de se realmente acreditamos que o que redescobrimos é forte o suficiente para sobreviver tempo e distância. Algumas batalhas, pensou enquanto observava as expressões cambiantes nos rostos das duas pessoas que mais influíam em seu futuro. Se ganham não com força bruta, mas com a sabedoria de saber quando mudar de estratégia completamente. Na quinta-feira à noite, Esperança se encontrou sozinha em seu apartamento depois de ter tido a conversa mais difícil de sua vida como mãe. Isabela havia escutado a nova proposta, com a compostura que havia desenvolvido para lidar com crises familiares, mas quando se retirou para seu quarto, Esperança havia ouvido o som abafado de choro que partiu seu coração em dois. A proposta de Eduardo era inteligente de uma perspectiva empresarial, mas emocionalmente era devastadora. Mudar-se para Barcelona sem a segurança de que sua estratégia funcionaria significava desarraigar Isabela de sua vida no Brasil, pelo que poderia acabar sendo uma separação permanente de Eduardo. Seu telefone tocou às 10 da noite. Era Eduardo. "Como está, Isabela?" perguntou imediatamente. Como você imaginaria, empolgada pela oportunidade educacional, aterrorizada pela incerteza e brava porque os adultos em sua vida não podem simplesmente resolver tudo, de modo que ninguém tenha que sacrificar nada. E você? Igual, basicamente. O silêncio que se seguiu foi carregado com tudo o que nenhum dos dois sabia como expressar. Esperança, preciso lhe dizer algo que venho adiando, porque tinha medo de que mudasse sua decisão pelas razões erradas. Seu tom a colocou imediatamente em alerta. O quê? Ontem à noite, depois que falei com minha mãe, liguei para alguns contatos na Europa. Não para buscar investidores, mas para investigar a reputação da firma que está contratando você. Kelsen são uma das empresas de arquitetura sustentável mais respeitadas da Europa, mas também são conhecidos por serem extremamente exigentes com seus funcionários. Jornadas de 12 horas são normais, viagens constantes são esperadas e têm uma reputação de promover rapidamente as pessoas que demonstram dedicação total à empresa. Qual é seu ponto? Meu ponto é que, se vocês forem para Barcelona e você for bem-sucedida lá, o que será, eles vão querer mantê-la permanentemente. Vão fazer ofertas difíceis de recusar para convencê-la de que seu futuro está na Europa, não no Brasil. A implicação de suas palavras se assentou lentamente. Não estava apenas se arriscando a perdê-la durante um ano, estava se arriscando a perdê-la para sempre. Por que está me dizendo isto agora? Porque amanhã tem que tomar uma decisão final e merece ter toda a informação disponível, incluindo o fato de que estou apaixonado por você. Não pela lembrança de quem você era há 15 anos, mas pela mulher extraordinária em que se tornou. Seu coração se acelerou perigosamente. Eduardo, deixe-me terminar, por favor. Também estou apaixonado por Isabela. Não como se fosse minha filha, porque nunca poderei ser seu pai biológico, mas como a pessoa mais importante na vida da mulher que amo. Quero fazer parte de sua educação, de suas conquistas, de suas crises, adolescentes futuras. Quero ensiná-la sobre negócios e que ela me ensine sobre todas as coisas que não sei sobre fazer parte de uma família real. As lágrimas que havia estado contendo durante dias finalmente começaram a se derramar. Por que está me dizendo tudo isto quando está me empurrando para ir embora? Porque quero que saiba exatamente o que está perdendo ao partir e o que eu estou perdendo ao deixá-la ir. Quero que, se decidir ficar, seja porque quer estar aqui, não porque sente pena de minha situação financeira. E se eu decidir ficar, e o projeto fracassar de qualquer jeito, e ambos acabarmos sem trabalho e sem dinheiro, então enfrentaremos isso juntos, mas pelo menos teremos enfrentado juntos. Esperança se encontrou no ponto de ruptura emocional que havia estado evitando durante semanas. Todas as considerações práticas, todas as estratégias cuidadosamente planejadas, todas as decisões maduras e responsáveis se desvaneceram diante de uma verdade simples,
mas arrebatadora, não queria viver sem Eduardo outra vez. Pode vir, aqui, sussurrou. Agora, agora. 30 minutos depois, Eduardo estava em sua porta com expressão de homem que havia passado várias luzes vermelhas para chegar lá. Esperança o recebeu de pijama com os olhos vermelhos de chorar, e uma determinação que ele reconheceu imediatamente. Estive pensando no que disse, começou sem preâmbulos, e percebi que venho tomando esta decisão baseada no medo, não no que realmente quero. E o que quero realmente? Quero ficar aqui. Quero lutar pelo projeto. Quero construir algo com você que seja mais importante que a segurança financeira ou as oportunidades profissionais perfeitas. Eduardo sentiu como se tivesse estado prendendo a respiração durante semanas e finalmente pudesse exalar. Tem certeza, porque uma vez que recusar Barcelona, não haverá volta. Se fracassarmos aqui, fracassamos juntos, sem rede de segurança. Tenho certeza, mas tenho uma condição. A que for. Se vamos fazer isto, fazemos completamente. Não como sócios comerciais que estão explorando um relacionamento, como uma família que está construindo um futuro juntos. Toda a verdade, todos os riscos, todas as consequências. Em vez de responder com palavras, Eduardo a beijou. Foi um beijo que continha 15 anos de separação, semanas de tensão, cuidadosamente controlada, e a promessa de um futuro que ambos estavam escolhendo construir, apesar das probabilidades contra eles. Quando se separaram, Esperança tinha as bochechas coradas e um sorriso que iluminava todo seu rosto. Isso é um sim, sussurrou. Isso é um eu te amo e quero tentar isto sem reservas, respondeu ele, abraçando-a com uma intensidade que falava de anos de solidão que finalmente chegavam ao fim. Mãe, está tudo bem. A voz de Isabela do corredor os fez se separar suavemente. Venha aqui, meu amor, a chamou Esperança. Isabela apareceu na sala de pijama e expressão preocupada, mas quando viu Eduardo ali e a tranquilidade no rosto de sua mãe, sua expressão se relaxou notavelmente. Decidiram algo? Perguntou. Decidimos que vamos ficar, anunciou Esperança. Vamos lutar pelo projeto e vamos tentar ser uma família de verdade. Os três, confirmou. Eduardo estendendo um braço para incluir Isabela no abraço. Enquanto os três permaneciam abraçados na pequena sala do apartamento, rodeados pelas evidências da vida que Esperança havia construído cuidadosamente durante 15 anos, Eduardo percebeu que algumas decisões mudam tudo, não porque são fáceis, mas porque são absolutamente corretas. A sexta-feira de manhã trouxe consigo uma surpresa que nenhum deles havia antecipado. Dona Rosa apareceu nos escritórios da construtora Ferreira às 8 em ponto, vestida com seu melhor conjunto e carregando uma sacola de papel que evidentemente continha comida caseira. Bom dia, filho, cumprimentou Eduardo com a tranquilidade de alguém que havia tomado uma decisão importante. Precisamos conversar. E também preciso conhecer Esperança e Isabela apropriadamente. Eduardo a olhou com surpresa e algo de alarme. Sua mãe raramente vinha ao escritório e nunca sem aviso prévio. Mãe, está tudo bem. Tudo está melhor que bem, respondeu com um sorriso misterioso. Mas tenho propostas para fazer, e preciso fazê-las cara a cara. Uma hora depois, Esperança e Isabela chegaram ao escritório para encontrar Dona Rosa instalada na sala de reuniões, como se fosse seu território natural, servindo café e pão de açúcar caseiro a um Eduardo, que parecia simultaneamente divertido e nervoso. Dona Rosa, disse Esperança com o respeito tradicional que se mostra às mães brasileiras. É uma honra conhecê-la finalmente. A honra é minha, querida. Esperei 15 anos para conhecer a mulher que deixou meu filho louco de amor, respondeu com um sorriso caloroso. E você deve ser Isabela. Meu Deus, você é mais linda do que Eduardo me havia descrito. Isabela corou ligeiramente, mas sorriu diante do elogio direto. Uma vez terminados os cumprimentos tradicionais, Dona Rosa se dirigiu ao negócio que a havia trazido ali. Eduardo me contou sobre seus problemas financeiros, anunciou sem rodeios, e vim oferecer uma solução que espero considerem seriamente. Mãe, já conversamos sobre isto. Não posso aceitar que arrisque a quitanda ou sua casa para... Não estou falando de arriscar nada, o interrompeu. Estou falando de investir inteligentemente.
Esperança e Isabela trocaram olhares intrigados enquanto Dona Rosa tirava uma pasta de documentos de sua bolsa. Durante 40 anos venho poupando dinheiro da venda de frutas e verduras, pequenas quantias mês após mês, ano após ano. Também tenho o dinheiro do seguro de vida de seu pai que nunca toquei porque não precisava. E tenho algo mais que acho que vai surpreendê-los. Abriu a pasta e desdobrou documentos que claramente haviam sido preparados por um advogado. O terreno onde está localizada a feira de Ceilândia, incluindo todas as bancas de frutas e verduras, comprei há 20 anos quando o governo decidiu vendê-lo aos comerciantes que haviam estado trabalhando lá. Eduardo a olhou com espanto absoluto. Mãe, você é dona da feira. De uma parte significativa, sim. E venho recebendo aluguéis de todos os outros comerciantes durante 2 décadas. Não muito, mas constantes. Sorriu diante da expressão de choque de seu filho. Achou que uma feirante não podia ser também uma mulher de negócios inteligente? De quanto dinheiro estamos falando? Perguntou Esperança suavemente. Suficiente para cobrir o financiamento que precisam pelos próximos 6 meses, talvez mais, se forem cuidadosos com os gastos. O silêncio que se seguiu foi impactante. Eduardo havia passado dias agonizando sobre as opções financeiras, enquanto sua mãe havia estado sentada sobre uma solução o tempo todo. Mas tenho condições, continuou Dona Rosa. Quais? Perguntou Eduardo com cautela. Primeira, quero ser sócia minoritária oficial do projeto. Nada maior, digamos 5%, mas quero meu nome nos documentos legais. Feito. Segunda, quero que o complexo residencial inclua uma área comercial onde se possa instalar uma feira permanente, administrada por mulheres empreendedoras das comunidades locais. Esperança sorriu imediatamente com a sugestão. Isso não só é possível, como melhora significativamente nosso plano de integração comunitária. E terceira, Dona Rosa olhou diretamente para Esperança e Isabela. Quero que vocês 2 venham jantar em minha casa neste domingo. Preciso conhecer apropriadamente a família de meu filho. A forma natural com que se referiu a elas como a família de meu filho fez os olhos de Esperança se encherem de lágrimas imediatas. Naquela tarde, enquanto Dona Rosa voltava para sua quitanda, com promessas de que os documentos legais estariam prontos em 1 semana, Eduardo ficou contemplando a transformação completa que havia ocorrido em sua vida no espaço de 24 horas. Sua mãe é extraordinária, comentou Esperança enquanto organizavam os novos documentos financeiros. É uma mulher que vem fingindo ser simples durante décadas, enquanto secretamente construía um pequeno império. Respondeu com admiração e espanto. Aparentemente, a inteligência para negócios é genética. Como se sente sobre tudo isto? Como se finalmente entendesse de onde vem minha determinação, e como se tivesse subestimado a mulher mais importante da minha vida durante 40 anos. Isabela, que havia estado escutando a conversa enquanto fazia suas tarefas, na mesa adjacente ergueu a vista, com uma observação perspicaz. Sabem o que acho? Acho que sua mãe vem esperando uma desculpa para se envolver em sua vida profissional há anos, e nós demos a ela a oportunidade perfeita. A sabedoria da adolescente os fez rir, mas também perceberam que provavelmente ela tinha razão. Dona Rosa havia estado observando à distância, esperando o momento certo para demonstrar que podia ser mais que apenas uma mãe orgulhosa. 2 semanas depois, o projeto havia ganhado uma vida completamente nova. Com o financiamento de Dona Rosa, haviam podido não apenas continuar a construção, mas também implementar melhorias ao projeto original que incorporavam suas sugestões sobre a feira comunitária e espaços adicionais para a comunidade. Klaus Weber havia ligado da Alemanha intrigado pelos relatórios que havia recebido sobre o desenvolvimento inovador do projeto, apesar da retirada de seu financiamento. Sua curiosidade se havia convertido em interesse genuíno quando soube sobre a integração comunitária e o modelo de negócio social que haviam desenvolvido. Frau Mendes havia dito durante uma videoconferência: o que criaram é exatamente o tipo de projeto que a União Europeia está procurando apoiar. Estariam interessados numa inversão europeia menor, como reconhecimento internacional do projeto. A validação externa chegou no momento perfeito. Não apenas proporcionou um respaldo financeiro adicional,
mas também estabeleceu o projeto como um modelo que poderia ser replicado internacionalmente. Mas mais importante que o sucesso profissional era a transformação pessoal que havia ocorrido em todos os aspectos de suas vidas. Eduardo havia começado a passar as tardes no apartamento de Esperança, e Isabela ajudando com as tarefas de matemática e aprendendo a navegar as complexidades da vida adolescente. Posso perguntar uma coisa pessoal? Havia dito Isabela uma tarde enquanto trabalhavam juntos num projeto de geometria. Claro. Alguma vez pensou em ter filhos antes de nos conhecer? Honestamente, não muito. Minha carreira sempre foi minha prioridade principal. E agora Eduardo havia considerado a pergunta cuidadosamente antes de responder. Agora percebo que perdi uma parte fundamental do que significa ser humano. Mas também percebo que talvez estivesse esperando pelas pessoas certas para experimentar essa parte da vida. Nós somos as pessoas certas. Vocês são as únicas pessoas que posso imaginar compartilhando o resto da minha vida. O sorriso que havia iluminado o rosto de Isabela lhe havia dado mais satisfação que qualquer sucesso profissional que tivesse alcançado. Esperança havia observado essas interações, com uma mistura de espanto e gratidão. Ver Eduardo se adaptar naturalmente ao papel de figura paterna, sem tentar substituir Rafael, mas encontrando seu próprio lugar na vida de Isabela, havia sido mais lindo do que se havia atrevido a esperar. Como se sente sobre tudo isto? Havia perguntado uma noite enquanto preparavam o jantar juntos em sua pequena cozinha. Uma atividade que havia se tornado rotineira e preciosa. Como se finalmente entendesse a diferença entre estar apaixonada por alguém e amar a vida que pode construir com essa pessoa, havia respondido. Aos 27 anos estava apaixonada por você. Aos 42 estou apaixonada por nós. A distinção era profunda e verdadeira. O que estavam construindo agora era mais sólido que a paixão juvenil que haviam compartilhado 15 anos atrás, porque estava baseado em conhecimento real de quem eram como pessoas, não em projeções de quem poderiam chegar a ser. O domingo na casa de Dona Rosa havia sido uma revelação para todos. A pequena casa atrás da quitanda havia sido transformada para a ocasião com flores frescas em cada superfície disponível, e o aroma de feijoada caseira enchendo cada canto. Isabela, minha neta do coração, havia dito Dona Rosa, abraçando. Já adolescente com afeto genuíno, quero te ensinar o segredo para fazer o melhor pão de açúcar de toda a Ceilândia. Enquanto as 3 mulheres trabalhavam na cozinha, Eduardo havia observado do umbral memorizando cada detalhe de uma cena que havia esperado 40 anos sem saber que a estava esperando. Se arrepende de alguma coisa? Havia perguntado Esperança. Mais tarde, enquanto caminhavam pelos jardins do parque da cidade sob as estrelas. Me arrependo dos 15 anos que perdemos. Mas não me arrependo do caminho que nos trouxe até aqui, porque nos converteu nas pessoas que precisávamos ser, para que isto funcionasse. Isabela havia corrido adiante para tirar fotografias dos vagalumes que começavam a aparecer sobre a água do lago, e por um momento haviam estado sozinhos sob o céu noturno. Esperança algo que venho querendo perguntar há semanas. O quê? Acha que estamos prontos para tornar isto oficial não apenas o relacionamento, mas tudo? Nos mudarmos juntos, combinar nossas vidas, completamente ser uma família real. Ela havia considerado a pergunta com a seriedade que merecia. Quando está pensando, que tal quando o projeto estiver terminado, quando tivermos demonstrado que podemos trabalhar juntos, sob pressão, sem nos destruir mutuamente? Isso é em 2 meses. 2 meses para estar completamente seguros de que estamos tomando a decisão correta, pelas razões corretas. Esperança havia sorrido reconhecendo a sabedoria cautelosa que ambos haviam desenvolvido através de anos de experiência. 2 meses me parece perfeito. Tempo suficiente para estar seguros, mas não tanto como para nos perdermos na indecisão. Quando voltaram a casa, encontraram Dona Rosa e Isabela conspirando sobre os planos para o jardim da nova casa, falando sobre plantas nativas e espaços para que Isabela pudesse ter seu próprio pequeno laboratório de arquitetura sustentável. Algumas famílias. Havia pensado Eduardo enquanto observava as 3 mulheres mais importantes de sua vida, planejando um futuro que os incluía a todos.
se formam por sangue. Outras se formam por escolha, e essas são frequentemente as mais fortes. A inauguração do complexo residencial estava programada para uma sexta-feira de novembro, mas a semana anterior trouxe consigo uma crise que ninguém havia antecipado. O governo municipal, sob pressão de grupos ambientalistas mal informados, havia decidido realizar uma investigação de última hora sobre o impacto ecológico do projeto. É uma investigação política não científica, explicou o advogado da empresa durante uma reunião de emergência. Alguém está tentando criar controvérsia para ganhar pontos com certos setores do eleitorado. Esperança havia passado 3 dias preparando documentação adicional que demonstrasse não apenas que o projeto cumpria com todas as regulamentações ambientais, mas que as superava significativamente. No entanto, a investigação ameaçava atrasar a inauguração indefinidamente. Quais são nossas opções? Havia perguntado Eduardo durante uma sessão de estratégia que havia durado até altas horas da noite. Podemos lutar contra a decisão nos tribunais, mas isso poderia levar meses, havia respondido o advogado. Ou podemos encontrar uma maneira de demonstrar publicamente que as preocupações ambientalistas são infundadas. Que tipo de demonstração pública? Esperança havia erguido a vista dos documentos que estava revisando com uma expressão que Eduardo havia aprendido a reconhecer como sua cara de ideia brilhante. E se convidássemos os líderes ambientalistas para inspecionar pessoalmente o projeto? Não apenas os edifícios, mas todo o ecossistema integrado. Que vejam com seus próprios olhos como protegemos e melhoramos a várzea. Isso é arriscado, havia observado Antônio. Se encontrarem algo para criticar, não vão encontrar nada porque não há nada para encontrar, havia respondido Esperança com confiança. Mas mais importante, se conseguirmos converter os críticos em defensores, a investigação municipal se torna politicamente irrelevante. A estratégia era audaciosa, mas Eduardo reconheceu a brilhantez tática por trás dela. Em vez de se defender contra ataques, estavam tomando a ofensiva educativa. A inspeção ambiental se realizou na quarta-feira com representantes de 3 organizações ecológicas, 2 biólogos independentes e uma equipe de documentaristas, que Esperança havia sugerido convidar para assegurar transparência completa. Durante 4 horas, o grupo examinou cada aspecto do projeto. Os sistemas de filtração de água que purificavam a água da várzea melhor que seu estado natural. Os corredores de vida silvestre que haviam criado para as aves migratórias, a integração de plantas nativas que havia realmente expandido a biodiversidade local. É extraordinário, havia murmurado a doutora Patrícia Ribeiro, a bióloga mais respeitada do grupo. Não apenas não danificaram o ecossistema, o melhoraram significativamente. Mas o momento mais impactante havia chegado quando chegaram à feira comunitária que Dona Rosa havia proposto. As mulheres empreendedoras locais haviam criado não apenas um espaço comercial, mas um centro educativo onde ensinavam técnicas de cultivo sustentável a crianças da comunidade. Isto estava nos planos originais, havia perguntado um dos líderes ambientalistas. Era parte de nosso enfoque de integração comunitária desde o início, havia explicado Esperança. Acreditamos que a construção sustentável deve beneficiar tanto o ambiente natural quanto as comunidades humanas. Ao final do dia, os mesmos ativistas que haviam chegado com ceticismo estavam pedindo informação sobre como replicar o modelo em outros projetos. Estariam dispostos a assinar uma declaração pública apoiando o projeto? Havia perguntado Eduardo com cautela. Não apenas isso, havia respondido a doutora Ribeiro. Queremos propor este projeto como modelo nacional para desenvolvimento urbano sustentável. Naquela noite, enquanto comemoravam no apartamento de Esperança Isabela, havia feito uma observação que os havia impactado a todos. Percebem que acabaram de mudar a forma como o Brasil pensa sobre construção sustentável. Este não é apenas seu projeto bem-sucedido, vão influir em como se desenvolvem as cidades durante as próximas décadas. A magnitude do que haviam alcançado estava se tornando clara gradualmente. Não apenas haviam salvado um projeto da falência, haviam criado algo que transcendia seus objetivos originais. Eduardo, havia dito Esperança naquela noite quando
Estavam sozinhos no terraço do apartamento. Algo que preciso lhe dizer antes da inauguração oficial. O quê? Durante todos estes meses estive tão focada em se poderíamos fazer nosso relacionamento funcionar que não percebi algo fundamental. Que coisa! Que já estava funcionando. Que vinha funcionando desde nosso primeiro dia, trabalhando juntos. Todo o resto era apenas medo disfarçado de precaução prática. A honestidade de sua admissão o golpeou com uma força emocional inesperada. O que está dizendo? Estou dizendo que não preciso de 2 meses mais, para estar segura. Estou dizendo que quero me casar com você, me mudar com você, construir o resto da minha vida com você, e que quero que proponhamos casamento a Isabela também, porque ela é parte deste pacote, e merece a segurança de saber que vai ser seu padrasto. Permanente. Em vez de responder imediatamente, Eduardo tirou uma pequena caixa de veludo de seu bolso. Esperança Mendes, disse ajoelhando-se no terraço sob as luzes da cidade, me faria a honra de se casar comigo e me permitir ser o padrasto de Isabela e o marido mais grato do mundo. As lágrimas que haviam estado ameaçando durante meses finalmente se derramaram completamente, enquanto ela a sentiu emocionada demais para falar. Quando Isabela saiu ao terraço alguns minutos depois, encontrou os 2 adultos mais importantes de sua vida, abraçados e chorando de felicidade. Isso significa que oficialmente vamos ser uma família? Perguntou com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Isto significa, respondeu Eduardo, estendendo-lhe um braço para incluí-la no abraço, que já somos uma família. Só estamos tornando isto oficial. Alguns momentos pensou enquanto abraçava as 2 mulheres que haviam transformado sua vida completamente. Valem a pena esperar 15 anos, porque só chegam quando estamos realmente prontos para apreciá-los. Completamente. 6 meses depois. A cerimônia de casamento se realizou no jardim do complexo residencial, rodeados pela várzea, que havia sido o centro de todo o seu reencontro. Esperança caminhou em direção ao altar acompanhada por Isabela, de um lado e Dona Rosa do outro, uma representação visual de como as famílias se constroem tanto por sangue quanto por escolha. O vestido de Esperança era de seda creme elegante, mas não ostentoso, perfeitamente apropriado para uma mulher de 43 anos, que se casava pela primeira vez com um amor que havia esperado toda a vida. Isabela usava um vestido azul marinho que combinava com o terno de Eduardo, simbolizando sua inclusão completa na nova configuração familiar. Esperança, havia dito Eduardo durante seus votos personalizados, há 15 anos te perdi porque era jovem demais para entender que o amor verdadeiro requer mais que paixão. Requer compromisso, paciência e a vontade de construir algo, juntos dia após dia. Hoje te prometo não apenas meu amor, mas minha dedicação para construir contigo uma vida que honre tanto nossos sonhos individuais quanto nossas metas compartilhadas. Eduardo, havia respondido ela, durante 15 anos construí uma vida boa, mas incompleta, sempre com a sensação de que faltava algo fundamental. Hoje te prometo não apenas meu amor, mas minha gratidão por ter esperado até que ambos fôssemos maduros o suficiente para fazer isto corretamente. Mas o momento mais emotivo havia chegado quando ambos se dirigiram a Isabela. Isabela, havia dito Eduardo, não posso ser seu pai biológico, mas posso prometer que serei o melhor padrasto que seja capaz de ser. Prometo apoiar seus sonhos, guiar suas decisões quando me pedir e amá-la incondicionalmente, como se tivesse sido minha desde o começo. E eu, havia acrescentado Esperança, te prometo que esta nova configuração familiar nunca diminuirá o lugar especial que tem na minha vida. Continuará sendo minha prioridade, meu orgulho e minha companheira nesta aventura da vida. A recepção havia sido uma celebração perfeita das tradições brasileiras, misturadas com toques modernos, samba, alternando-se com música contemporânea, feijoada tradicional, servida junto com culinária internacional e uma mistura de convidados, que incluíam desde trabalhadores da construção até diplomatas europeus. Klaus Weber havia viajado da Alemanha especificamente para a celebração, trazendo consigo notícias de que 3 países europeus estavam interessados em replicar seu modelo de desenvolvimento sustentável. Vocês criaram algo que transcende a arquitetura,
havia dito durante seu brinde. Demonstraram que é possível combinar sucesso comercial com responsabilidade ambiental e benefício comunitário. Mas, mais importante, demonstraram que nunca é tarde demais para corrigir os erros do passado. Rafael, ex-namorado de Esperança e figura paterna de Isabela, também havia estado presente, dando sua bênção oficial à nova família com uma generosidade que havia impressionado todos os presentes. Esperança merece ser completamente feliz, havia dito simplesmente. E Isabela merece ter todos os adultos que a amam trabalhando juntos para apoiá-la. Mas a surpresa da noite havia vindo de Dona Rosa, que havia preparado um presente especial que ninguém havia antecipado. Durante 40 anos, havia anunciado durante seu momento no microfone. Venho guardando algo para o dia que meu filho encontrasse sua verdadeira família. Havia apresentado um álbum de fotografias que documentava toda a infância de Eduardo, mas também incluía espaços em branco que havia estado reservando. Estas páginas vazias, havia explicado, eram para as fotografias da mulher que conquistaria seu coração e os netos que me daria. Nunca imaginei que meus netos chegariam já crescidos, mas são igualmente preciosos. O álbum incluía espaço não apenas para Isabela, mas também para os futuros filhos, que Esperança e Eduardo haviam começado a discutir uma possibilidade que havia enchido de emoção uma Isabela que sempre havia querido irmãos. Enquanto a noite avançava e os convidados gradualmente se despediam à nova família, se encontrou sozinha no jardim, rodeados pelas luzes suaves que iluminavam a várzea, onde as aves noturnas começavam suas canções. Como se sentem? Havia perguntado Isabela, sentando-se na grama sem se preocupar em estragar seu vestido. Como se finalmente tivesse chegado em casa depois de uma viagem muito longa, havia respondido Eduardo, sentando-se junto a ela. Como se todos os erros e desvios do passado tivessem sido necessários para nos trazer exatamente a este momento, havia acrescentado Esperança, completando o círculo familiar. Haviam permanecido ali durante horas, falando sobre seus planos para o futuro, a expansão internacional do projeto, os estudos universitários de Isabela, a possibilidade de irmãos menores, as aventuras familiares que tomariam juntos. Sabem o que é o mais lindo de tudo isto? Havia observado Esperança perto da meia-noite. O quê? Que não parece um final feliz. Parece um lindo começo. Ela tinha razão. O que haviam construído não era a conclusão de uma história romântica, mas a fundação sólida para uma vida compartilhada, que incluía desafios futuros, crescimento contínuo e a promessa de construir algo duradouro juntos. 2 anos depois, enquanto Esperança amamentava seu filho recém-nascido no jardim de sua nova casa, uma residência projetada por ela mesma que combinava perfeitamente funcionalidade familiar com princípios sustentáveis, e Isabela ajudava Eduardo a ensinar sua irmã de 18 meses a caminhar. Havia momentos em que a perfeição de sua vida a impressionava com gratidão. O complexo residencial havia se tornado um modelo internacional, levando a contratos em 5 países e estabelecendo Esperança como uma das arquitetas sustentáveis mais respeitadas do mundo. Mas mais importante que o sucesso profissional era a família que haviam construído, caótica, amorosa e completamente sua. Alguma vez pensa em como teria sido se não me tivesse contratado naquele dia? Havia perguntado Esperança uma tarde, enquanto observavam seus filhos brincarem no jardim, que Dona Rosa havia ajudado a projetar. Penso nisso o tempo todo, havia respondido Eduardo, e cada vez percebo que estava destinado a acontecer. Talvez não naquele dia específico, ou naquelas circunstâncias exatas, mas de alguma maneira íamos nos encontrar de novo. Acredita no destino. Acredito nas segundas oportunidades para as pessoas que aprenderam a apreciá-las. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, pintando o céu com os mesmos tons dourados que haviam visto. No dia que visitaram a várzea pela primeira vez, Esperança percebeu que algumas histórias de amor não terminam quando os protagonistas se casam. As melhores histórias de amor simplesmente se transformam em histórias de família, de crescimento mútuo e da construção diária de uma vida compartilhada que é mais linda que qualquer coisa que teriam podido imaginar individualmente. Te amo.
sussurrou para Eduardo enquanto seus filhos corriam entre as flores do jardim e Dona Rosa gritava advertências carinhosas do terraço. Eu também te amo, respondeu ele. A você, a nossa família e a vida extraordinária que construímos juntos. O amor verdadeiro, pensou Esperança, enquanto observava a cena perfeitamente imperfeita de sua vida cotidiana. Não é apenas encontrar a pessoa certa, é se tornar as pessoas certas para construir algo que dure para sempre.